você que está acompanhando comigo em casa. Hoje é domingo da ressurreição, hoje é o primeiro domingo do mês, hoje é domingo, a ceia do Senhor. Eu queria partir para esse momento contigo já, fazendo uma breve recapitulação. Nós estamos na terceira mensagem da nossa série, Uma Jornada para a Cruz. E nós vimos lá na primeira semana porque é que Jesus teve que morrer, porque é que nós temos essa natureza pecadora, que ainda que nós façamos coisas boas, as nossas atitudes boas nunca estão isentas completamente de pecado, nunca estão isentas completamente de uma intenção voltada para si mesmo, e por causa disso, nós não temos como adquirir justiça diante de Deus, nós não temos como adquirir qualquer coisa, não temos como exigir qualquer coisa de Deus, por causa dessa natureza, e por isso que Jesus teve que vir por nós. Na semana passada, nós vimos, pastor Juliano trouxe aqui, sobre a entrada triunfal de Jerusalém. Por que muitas pessoas deixaram ramos na entrada de Jesus, aplaudiram a entrada de Jesus? Foi triunfal. E na semana seguinte, as mesmas pessoas estavam clamando pela sua crucificação, e a grande pergunta foi: quem você quer que Jesus seja? Quem você espera que Jesus seja? E hoje eu quero compartilhar contigo, junto desse momento de ceia, a ressurreição, é o domingo da ressurreição. O que é que muda para mim? No domingo de Ramos, Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém. As pessoas estendem os seus mantos, as pessoas o aclamam, dizendo: Hosana, aquele que vem, Hosana ao filho de Davi. Na segunda-feira, Jesus estava hospedado aquela última semana em Betânia. Betânia fica mais ou menos 5 quilômetros, quanto que dá 5 quilômetros daqui até onde aí? Quem é mais familiarizado? Um ponto de referência aí. Até na meia praia lá, ou melhor, até em Itapema dá mais ou menos 5 quilômetros. Ok, então era mais ou menos essa caminhada, gente, que Jesus fez todos os dias na última semana. Daqui até lá ao centro de Itapema, vamos dizer assim. Todos os dias ele se hospedava lá na casa de Maria, de Lázaro, de Marta, e fazia essa caminhadinha todos os dias para ir a Jerusalém. E na segunda-feira ele faz essa caminhada. No trajeto ele amaldiçoa a figueira. Você vai encontrar essa passagem na última semana de Jesus. E quando ele chega lá, ele faz o que nós chamamos ali a derrubada de mesas, ou a purificação do templo, como ele tinha feito 3 anos antes, porque havia uma corrupção muito grande no sistema religioso. A família dos sacerdotes deixaram de fazer o que eles precisavam fazer, e se preocupavam apenas com o lucro. Eles exploravam as pessoas no câmbio, na moeda de troca para comprar os sacrifícios, eles exploravam as pessoas na hora de sacrificar, eles exploravam as pessoas de todas as formas. E aquilo causou uma revolta. Jesus viu tudo isso desde pequeno. Ele frequentava Jerusalém, como todo bom judeu, todos os anos. E aquela, talvez, indignação naquela sua última semana, sabendo que ia ser a sua última semana. No dia anterior, ele entrou em Jerusalém com glória, com aplausos. Na segunda-feira, ele está lá no templo derrubando mesas. Na terça-feira, ele volta mais uma vez para Jerusalém. E ali há um debate com os religiosos. Os religiosos já estavam tentando achar alguma maneira de incriminá-lo, já estavam com ele por aqui. E Jesus, todos os dias agora, de domingo a domingo, ele estará em Jerusalém. Ele estava na Galileia, lá no norte, agora ele resolve passar a última semana ali. Na terça-feira ele discute com alguns fariseus, ele discute com alguns saduceus a respeito até da ressurreição. Ele traz a palavra do lavrador injusto que deixou, do lavrador justo que deixou a sua lavoura encarregada para algumas pessoas, e quando ele manda os servos colherem, os servos são assassinados. Quando ele manda o filho dele recolher aquele lucro, aquele filho é assassinado. Jesus conta essas coisas, já predizendo o que iria acontecer no domingo seguinte, na sexta-feira seguinte, na quinta-feira de tarde. Na quarta-feira, Judas então tem a consciência de que Jesus não era quem ele achava que Jesus era. Então na quarta-feira Judas faz um trato com os líderes daquele sistema religioso para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Na mesma quarta-feira Jesus vai jantar na casa de uma pessoa que não recebe muito bem, mas uma mulher chega e derrama um vaso de perfume caríssimo, todas as suas economias, diante de Jesus, porque aquela mulher entendeu o que os discípulos ainda não tinham entendido. Na quarta-feira,
Agora Jesus como homem, meu amado, amanhece a quinta-feira. Ele sabe que é o seu último dia. O que é que você escolheria fazer no seu último dia, se você soubesse que esse último dia ia ser terrível, ia ser extremamente desgastante para você fisicamente? Talvez você iria dormir um sono bem bom, talvez você iria fazer uma refeição bem boa. O fato é que Jesus, na preparação para a Páscoa judaica, que celebrava a saída do Egito, do povo de Israel da escravidão, que um cordeiro deveria ser sacrificado limpo, sem mancha nenhuma, os seus ossos não deveriam ser quebrados, todo um ritual da Páscoa que simbolizava aquilo que Jesus iria fazer, literalmente. Ele dá ordem aos seus discípulos e depois, mais ou menos entre 6 da tarde, 10 da noite, ele faz a última ceia. Nós temos um símbolo aqui, evidentemente que a mesa deles talvez não fosse tão bonita quanto a nossa. Mas junto dos seus discípulos, ele começa a dar uma das suas últimas lições, nas suas últimas horas de vida. E eu gostaria que você viajasse comigo agora, se concentrasse comigo agora, no desgaste, não físico, que nós sabemos que vai acontecer, mas emocional, do homem Jesus, que era Deus sim, mas que se fez carne, como todos nós, padeceu pelas mesmas coisas e pelas mesmas angústias. A última ceia. No outro dia eu sei o que me espera, agora a minha última refeição. Como eu vou escolher participar da minha última refeição? Nós sabemos que em alguns estados dos Estados Unidos ainda existe a pena de morte e eles têm direito a uma última refeição. O que você escolheria para fazer na sua última refeição? Com quem você escolheria conversar na sua última refeição? Qual seria o assunto da sua última refeição? Sabe qual é o assunto de Jesus na sua última refeição? Ele olha para os seus discípulos, 3 anos caminhando com ele, ele vê eles discutindo sobre quem vai ser o maior. Eles veem eles discutindo sobre quem é que vai sentar à direita de quem, quando o reino do Senhor Jesus chegar. E eu penso que isso entristeceu muito a alma de Jesus ainda. E as suas últimas palavras, na sua última ceia, na sua última refeição, que de fato seria a sua última refeição, é sobre servir, é sobre lavar os pés, é sobre propósito. Ele fala assim, o mundo anda numa competição terrível, desenfreada para saber quem é o melhor, quem posta mais coisas, quem é o mais curtido da internet, quem é o mais famoso, quem é o mais rico, quem é o mais. E ele diz assim, não vai ser assim entre vocês. Por isso, quando nós olhamos para a ceia do Senhor, meu amado, nós olhamos para a comunhão, nós lembramos das últimas palavras de Jesus. Fazer isso em memória de mim é o texto que nós vamos ler agora, mas ela se trata primariamente sobre comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Não é, como eu falei há tempos atrás, um momento religioso onde é o dia da semana, ou costumava ser antes da pandemia, o domingo mais lotado da igreja. Não por uma religião, ele tem a ver com comunhão com Jesus e comunhão com os meus irmãos. Jesus celebra a última ceia, dá ordem a Judas para seguir, para o trair. E agora, as últimas horas com os seus discípulos, o que é que ele escolhe fazer? Orar. O que é que ele escolhe fazer? Subir ao Monte das Oliveiras, como ele rotineiramente costumava fazer, e Judas sabia onde encontrá-lo. E Jesus vai. E ele nos dá uma declaração extremamente forte. Está lá em Marcos capítulo 14, verso 34, vai estar para você ali na tela. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor. Olha o homem Jesus. Começou a sentir grande pavor e angústia. E ele diz essas palavras: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem. Aonde? Em todo o Novo Testamento você vai ouvir uma declaração dessa de Jesus, meu querido. A minha alma está profundamente triste. E é uma tristeza de morte. Querido, antes nós vemos o desgaste físico de Jesus, pense no desgaste emocional. Pense que ele, na sua humanidade, ele está lutando também. E ele diz assim, olha, a minha alma está triste. E é uma angústia diferente, é uma angústia de morte. O que é que ele faz quando ele está triste? O que é que ele faz quando ele está desesperado? Ele vai aos pés do Senhor. Ele chama alguns amigos. Ei, gente, vocês podem ir comigo? Vocês podem orar comigo pelo menos 1 hora? E talvez, eu não sei qual era a distância, mas não era uma distância muito grande, porque o relato aqui está das palavras da oração de Jesus, que alguém ouviu, e onde ele estava. Então Jesus não estava muito distante.
Mas ele está profundamente triste, ele está angustiado, porque ele nunca passou por isso antes. Não é só a tortura física, eu já falei isso para vocês. Jesus, desde a sua existência, lá no princípio da criação, jamais ficou sequer um segundo distante de Deus. E agora ele sabe que no momento da cruz, pela primeira vez em toda a sua existência, ele vai ser afastado do Pai. Ele não vai estar perto de Deus, ele não vai ter a presença do Deus Espírito Santo junto dele. Naquele momento ele vai ser afastado, ele está angustiado. Ele não sabe os detalhes do que vai acontecer, como é que vai ser isso. É duro passar por isso. E ele faz aquela famosa oração: Deus, Pai, Abba, ele diz Abba, que significa papai, meu paizinho, por favor, se possível, afasta de mim esse cálice. E por 3 vezes ele ora, e vai conferir com os seus amigos se ele pode encontrar algum apoio. Aqueles que caminharam com ele, um deles inclusive falou assim: Senhor, eu vou contigo até a morte, nunca vou te negar. E ele não consegue. Já era provavelmente um passado de 10 horas, eles costumavam dormir cedo, eles estavam cansados, e Jesus sabia: essas são as minhas últimas horas. E ele se derrama diante do Pai, e o Evangelho de Lucas no capítulo 22 vai falar que ele estava tão angustiado, que um anjo veio confortar. Mas mesmo assim, depois desse anjo ter vindo confortar ele, a angústia era intensa, o coração extremamente acelerado, a respiração extremamente acelerada. Essa angústia de morte produz um fenômeno chamado hematidrose, que é suar sangue. Raríssimas vezes você vai ver isso acontecer. Se você consultar aí nos índices médicos, você vai ver que esse fenômeno só acontece quando nós passamos um estresse muito, muito, muito grande, a ponto das nossas veias elas se contraírem, os músculos se enrijecem, o coração acelera, a respiração fica ofegante, e você começa a pensar em várias coisas, e você recorre para os seus amigos, eles não estão lá, e você se derrama diante do Pai: afasta de mim, afasta de mim. E ele sua sangue. E esse fenômeno, meu amado, causa um desgaste físico muito grande. Não é só um desgaste emocional. Você já passou por um estresse emocional muito forte? Você lembra que depois você se sente fisicamente esgotado? Isso debilitou o corpo de Jesus muito. A mente já estava um pensamento muito acelerado. Isso debilita o corpo dele a ponto dele suar sangue, até que ele descansa no Pai. Contudo, não se faça a minha vontade, se faça a tua. Mas, meu amado, existem consequências no corpo físico de Jesus. E logo depois disso ele se levanta, com o corpo desgastado já, com a mente agora talvez mais calma, pronto a enfrentar o que ele precisava. E ele encontra os seus amigos dormindo, abandonado. Quando os guardas chegam e Pedro tenta ainda agir na carne, Jesus o repreende: é para essa hora que eu vim. Ali, a humanidade de Jesus já foi colocada de antemão aos pés da cruz. E os seus amigos todos o abandonam. E agora ele segue para um julgamento injusto de madrugada. Nós aqui no Brasil estamos acostumados a isso, né? Às vezes aconteceu algumas coisas, algumas aprovações de lei de madrugada. É mais ou menos isso. A mais alta corte judaica, chamado Sinédrio, começam a tentar arrumar algum motivo contra ele. Eles arrumam muitas testemunhas de madrugada, amarram Jesus pelas costas. Agora esse homem desgastado na mente, desgastado no corpo, faz uma caminhada com as mãos para trás e se cala diante de várias acusações, muitas testemunhas vindo, falando um monte de blasfêmias, e nenhuma, eles conseguiam arrumar uma lei para prendê-lo, até que Jesus vai para um segundo lugar, para um segundo julgamento. Primeiro na casa de Anás, o ex-sumo sacerdote, agora na casa de Caifás, o sumo sacerdote atual, o homem do esquema religioso, o homem do esquema da corrupção do templo. Ele ouve muitas calúnias e Caifás chega para ele: você se proclamou filho de Deus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E pela primeira vez Jesus fala: tu o dizes, e desde já tu verás o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Só ele ter falado isso, eles já falaram assim: blasfêmia, vamos prendê-lo. Era aquilo que eles precisavam. Você já passou por isso?
por um momento de injustiça, uma palavra que usada fora de contexto, e já é usado tudo aquilo contra você. Pois bem, foi isso que aconteceu com Jesus, sozinho. E é Jerusalém, e é noite, de dia quente, de noite muito frio. E Jesus é deixado lá, amarrado, com a última refeição, já desgastado fisicamente. Não sei se deram água para ele, provavelmente não, com certeza não deram comida. E agora Jesus passa uma madrugada inteira acordado. Você já passou uma noite de sono, ou melhor, uma noite em claro, meu amado? Você sabe como é uma noite em claro, depois de um dia extremamente desgastante para você, depois de um dia extremamente debilitante. Jesus agora, com a mente, depois de ter sido estressada, com o corpo já levemente debilitado, ele é levado para um lugar e é vendado o seu rosto. E a Bíblia fala que eles começam a esbofetear Jesus, dar soco em Jesus. Marcos capítulo 14, verso 65 diz assim: então, alguns deles começaram a cuspir Jesus, vendaram seus olhos e deram socos e diziam assim: profetiza para nós. E os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. É o princípio. Nós sabemos que tipo de ferimento aquilo fez em Jesus, mas foi o princípio de todas as coisas. De manhã bem cedo, ao raiar do sol, foram acordar Pilatos. A Judéia era governada basicamente por duas pessoas. Pilatos comandava duas partes da Judéia, Herodes a outra parte. Bem de manhã cedo, os judeus não podiam matar pessoas, podiam julgar, mas não podiam matar. E foram tentar arrumar alguma situação política, não religiosa, porque religião Roma não queria saber. Como vamos crucificar esse homem? E tentam de todas as formas acusá-lo. Ele fez isso, ele fez aquilo, mas juridicamente não tinha nada. Você já viu isso acontecer, querido, em algum momento? Não há situações para nos condenar ou condenar aquilo que nós vivemos ou cremos, mas eles arrumam um jeito. E agora, durante parte daquela manhã, Pilatos descobre que Jesus era da região norte, era do distrito de Herodes, manda ele para Herodes. Herodes foi aquele que mandou matar João Batista. E ele estava curioso para ver o que é que Jesus, quem é esse Nazareno agora? Quem ele é? E Jesus não dá uma palavra sequer para ele, volta de novo diante de Pilatos. E Pilatos tenta de todas as formas. E não vê acusação contra ele, então ele usa de um castigo muito rotineiro para os romanos, que era a flagelação. Os romanos eram especialistas em tortura, e uma das coisas que eles tinham, a flagelação se dava através de um objeto chamado flagrum, que geralmente tinha 3 ou 4 tiras. Na ponta dessa espécie de chicote, geralmente eram bolinhas de metal na forma de pequenos halteres ou restos de osso. E dentro da lei judaica, o judeu poderia levar 40 chibatadas menos umas, 39, portanto. Mas às vezes os romanos respeitavam isso, às vezes não. Eles não sabiam que Jesus seria crucificado. Quando uma pessoa era flagelada naquela época, geralmente ela iria ser flagelada e não se recuperaria desses ferimentos e morreria. Como eles não sabiam qual era o destino, talvez eles pegaram um pouquinho mais leve. Mas se eu e você supormos que foram apenas 39 chibatadas, colocado em um poste menor que a sua altura para que as suas costas fiquem expostas e as suas mãos amarradas, somadas por 3 tiras de chicotes, nós partimos desse pressuposto. São 119 ou 117, não me lembro. 39 vezes 3, quem é melhor de conta aí? Quanto dá? 17? 117 lacerações no corpo. Uma das partes mais doloridas, creio eu, é a costela. Uma vez eu trinquei minha costela, difícil de respirar, difícil de se mexer. E aquele chicote pegava e machucava profundamente, causando não só laceração na pele exterior, mas hemorragias internas. Já levou um soco ou um golpe no fígado direito, né? Dói. Durante muitas vezes isso aconteceu. Mas isso não foi suficiente. Quando eles
tiram Jesus de lá, já desgastado da noite anterior, só com a refeição da noite anterior, o seu corpo já estava desgastado, ele já tinha apanhado, já passou uma noite inteira no frio, agora ele recebe todas essas chicotadas, injustamente, enquanto ele está esperando, os soldados romanos acham um espinheiro, e fazem com esse espinheiro uma espécie de boné, e cravam na cabeça de Jesus. Meu amado, uma das regiões mais inervadas do nosso corpo é o couro cabeludo. Experimenta achar alguma parte da tua cabeça que não doa. Experimenta colocar a unha em alguma parte do teu couro cabeludo que não doa. Eu tenho uma cicatriz bem aqui. Quando eu era criança, eu fiz algo muito esperto. Eu estava num balanço. E eu comecei, como toda criança, assim, vamos ver o mais alto que eu posso conseguir. O mais alto que eu posso conseguir. E quando eu cheguei assim bem alto, eu falei, agora eu vou pular. E quando aquele balanço chegou lá em cima, eu pulei. E quando ele veio, eu, de maneira muito ágil, me abaixei. Ele passou. E aí me levantei. E na volta está aqui a lembrança. Eu me lembro, eu era criança, estávamos lá em Cascavel, eu tinha ido visitar alguém. E sangrava muito, muito, muito. Não sei qual é o desespero que foi dos meus pais, porque era um corte pequeno, mas o que eu quero te dizer e ilustrar para você é que a cabeça sangra muito, muito, muito. E dói. Agora imagine várias regiões da tua cabeça. E a Bíblia diz que, Marcos capítulo 15, versos 17 e 19, vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça, então o saudavam zombando, salve o rei dos judeus, batiam na sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. É um alto grau de dor física. Sabe, às vezes eu uso um boné meio apertado, já me dá dor de cabeça. Você imagine espinhos entrando em várias partes da sua cabeça e alguém ainda batendo. Isso causa tremores, isso causa dores terríveis, espasmos no rosto cada vez que aquilo batia. Jesus é levado desfigurado para estar diante do povo. Sabe, ele chegou ali com uma refeição apenas, agora sangue se esvai o tempo todo. Dor emocional de ter sido abandonado, dor física, desgaste físico, e agora diante do povo, desfigurado, as costas em carne viva, as pernas em carne viva, desfigurado diante do seu povo. João capítulo 19, verso 15, diz que eles gritavam, mate-o, mate-o, crucifique-o. Pilatos pergunta, devo crucificar o rei de vocês? Não temos rei, senão a César, era o que eles diziam. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, ou em aramaico, Gólgota. Agora vem a estrada. Os historiadores ainda não sabem exatamente, mas eles concordam que seja uma caminhada entre 600 e 1.200 metros. Historicamente, Jesus não carregou a sua cruz inteira como nós conhecemos aqui. Os romanos adquiriram essa prática dos persas e se especializaram nela. Mais de 30 mil pessoas já tinham sido crucificadas na época de Jesus. Portanto, enxergar alguém preso numa cruz, morrendo dias, que demoravam-se dias para que eles morressem, era uma figura comum. Quantas vezes Jesus não viu essa figura? Quantas vezes Jesus não sentiu, passando por aquelas pessoas, misericórdia? Desde criança ele via pessoas penduradas em uma cruz. Os romanos faziam aquela pessoa chamada de crucários carregar a barra horizontal da cruz. 22 a 27 quilos mais ou menos. Nos ombros lacerados, no corpo ensanguentado, na mente cansada, sem comer, passando frio de noite, e agora de manhã é deserto, é um clima seco, quente, aquele sangue começa a grudar nas roupas, e ele carrega mais ou menos 600, vamos dizer assim 800 metros, não é no asfalto, é numa estrada irregular, e conforme vai chegando perto dos muros de fora da cidade, aquela estrada começa a ficar um pouquinho mais íngreme. Agora, por que é que Jesus desfalece? Por que é que Jesus cai?
Você entende por que é que Jesus cai algumas vezes? Seu corpo já estava extremamente desgastado. Os romanos eram extremamente cruéis, eles tinham prazer em torturar alguém porque eles não queriam estar ali. O pior lugar do mundo para eles estarem era lá. Eles queriam estar em Roma, onde havia orgias, onde havia as melhores coisas para eles comerem e beberem. Eles estavam lá em Jerusalém, uma miséria de um lugar, um dos lugares que aconteciam mais revoltas em todo o Império Romano. Eles odiavam estar lá. Então, quando eles tinham a oportunidade de torturar alguém, era o dia onde podiam se divertir. 4 pessoas eram encarregadas desse processo de crucificação. Uma delas tinha que se certificar que aquele crucificado seria morto. E é por isso que, com muita preocupação, quando Jesus cai algumas vezes ao carregar parte da sua cruz, aquele soldado romano, ele sabia que se aquela pessoa morresse antes da crucificação, quem pagaria era ele. Então ele encontra alguém no caminho, chamado Simão, da cidade de Cirene, para ajudar Jesus a carregar o resto do trajeto. Mais da metade do trajeto Jesus levou sozinho, agora ele tem ajuda. Desfigurado, ensanguentado, lembre-se da coroa de espinhos. Cada vez que acontece um movimento, cada vez que aquela cruz bate, as dores voltam de novo, é apertada a sua cabeça, o sangue se esvai. Agora chegamos ao momento da crucificação. Uma especialidade romana. Muitos estudaram e achavam que eles crucificavam as pessoas pelos pulsos. Eu tenho aqui 40 anos de pesquisa do Dr. Frederick Sugip, já é um livro bastante, não antigo, mas bastante aceito por quase todo mundo. Pregos de 12 centímetros e meio. Tem uma linha aqui na tua mão, tem uma região aqui onde é possível se pregar alguém sem suporte nos pés, sem cedilha para sentar. Esses pregos atravessaram as mãos de Jesus. A tortura romana era para que quando chegasse esse momento, a pessoa, o espírito dela estava quebrado. Ela não reagiria mais, ela não se debateria mais. Ela já estava extremamente exausta para que simplesmente aqueles pregos atravessassem as suas mãos. E ao eles encaixarem ele naquele pilastra que já estava lá, provavelmente 2 pregos na lateral, na região do calcanhar, atravessaram os seus pés também. Um outro fenômeno acontece aqui. Esse médico relata para nós um fenômeno chamado causalgia. Passa um nervo aqui chamado nervo mediano, que quando esse prego encosta, cada vez que ele encosta, é como se fosse uma eletricidade percorrendo o nosso corpo. Quem já teve hérnia de disco sabe, quem já teve uma crise do nervo ciático sabe o que é a crise, meu querido? É quando um pedaço do disco, alguma coisa encosta no teu nervo. O teu nervo nada mais é do que um fio elétrico conduzindo impulsos, informações para você se mexer ou ter dor. E cada vez que ele é encostado, ele dispara uma resposta de dor. Pois bem, agora existe um metal encostando o tempo todo. E conforme eu me mexo, isso causa espasmos terríveis em mim. E não só nas minhas mãos, agora também nos meus pés. Agora você imagine, na última refeição que eu tive, meu corpo já perdeu muito sangue. Quem perdeu sangue sabe quanta sede você tem. E eu tenho que carregar uma barra de madeira de 27 quilos durante quase 1 quilômetro. Depois as minhas costas estarem extremamente feridas e todo mundo ter me abandonado. E cuspido no meu rosto. E a minha cabeça está esvaindo em sangue. E agora eu sou crucificado diante de uma cruz. Sabe a palavra dor excruciante? Excruciante vem dessa expressão de cruz. Nenhum cidadão romano poderia morrer, que era dessa forma, era a forma mais terrível de tortura. Na Primeira Guerra Mundial, alguns soldados foram feridos nessa, que eles chamam de nevralgia do trigêmeo. E os relatos que nos chegam hoje é que nem morfina aliviava esse tipo de dor. E era esse tipo de dor constante que Jesus tinha. Salmo 22, Davi escreve uma prefiguração do que viria. Diz assim, meu vigor secou-se como um caco de barro. Minha força se foi. A minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me
no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. 2 a 3 dias era o tempo que uma pessoa demorava para morrer crucificado. Jesus passou 6 horas de angústia. Quando ele morre, Pilatos fica surpreso. Como tão cedo assim? Lembra? Por isso que eu estou te contando todo esse relato. Não é para te comover emocionalmente. É para você tentar entender. O que é que Jesus passou? Mateus capítulo 27. Depois de ter bradado novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que eles vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Jesus é enterrado no túmulo de um homem que era rico 2 vezes, José de Arimateia. Rico de posses e rico por conhecer o reino de Deus. De maneira ousada, ele pede o corpo de Jesus a Pilatos. Ele poderia ser condenado, ele poderia ser associado a esse crime, mas ele tira e com pressa. Jesus não pôde ter um sepultamento decente. Quantas pessoas esse ano, querido, que nós conhecemos que não puderam ter um sepultamento decente em virtude daquilo que nós estamos vendo? Até isso Jesus passou. Ele tinha que ser sepultado antes do entardecer para que não entrasse o sábado da Páscoa dos judeus. E com pressa, a José de Arimateia desce, pega o túmulo mais próximo dele que tinha, que era ali perto do jardim de Getsemane, novo, e com uma veste de linho, um pano de linho, envolve Jesus, joga alguma coisa lá, e entrega no túmulo. Agora, não se engane, a respeito de quem matou Jesus, foram os judeus, foram os romanos, fomos eu, fomos você. O próprio Jesus falou, João capítulo 10. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Sabe, querido, antes da crucificação, Jesus lembrou aos seus discípulos que a morte não venceria. Está aqui o símbolo do sangue. Está aqui o pão que simboliza o corpo. Antes de ele passar por tudo isso, ele lembrou que ele iria se entregar. Ele o fez por espontânea vontade. E todo esse relato que eu fiz para você foi apenas para te lembrar de um pouco do tamanho do sacrifício de Jesus. Para quê? Para que eu e você viéssemos à igreja no final de semana? Para que eu e você celebrássemos os ovos de chocolate, os presentes de final de ano? Para que eu e você apenas nos tornássemos pessoas melhores? Por que é que Jesus passa por tudo isso? Para dizer para nós o quanto nós somos preciosos aos seus olhos, o quanto Ele nos ama. Eu quero te convidar a ficar de pé, se você puder. Eu fiz esse relato todo para que você, nesse domingo, reflita sobre qual é o tipo de vida que você tem por causa de Jesus. Ele passou por tudo isso para que nós vivêssemos que tipo de vida? Apenas uma vida terrena melhor? O único lugar no Novo Testamento onde nós encontramos detalhes sobre as palavras que Jesus disse naquela última ceia é quando Paulo relembra aos Coríntios. Provavelmente era uma tradição oral. Os evangelistas não acharam necessidade de escrever isso, porque
Rotineiramente, todas as semanas eles repetiam entre um e outro. Mas os coríntios se esqueceram do que Jesus havia dito, por isso Paulo os lembra. E é o texto que nós tanto lemos aqui, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu, era um pão inteiro, e ele parte entre os seus discípulos. A ceia tem a ver com comunhão. Ele deu graças, ele diz assim: ó, tomai, comei, isso é o meu corpo partido por vós. Você que está aqui, você vai receber já o fragmento, mas não esqueça que isso aqui não é um pedaço mágico, isso aqui simboliza esse pedaço inteiro. Somos um. Você que está na sua casa agora, a maior parte da igreja está em casa. Pegue aí o seu cálice, pegue aí o seu pão. Vamos partilhar desse momento junto. Você não assiste o culto, você tem que participar dele. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Essas são as últimas palavras de Jesus com os seus discípulos, com os 12. Fazemos isso agora porque, em memória dele, até que ele venha, ele fala assim, que até que ele retorne, ele não iria mais provar do suco da vide. Ele não iria mais provar desse pão. Mas nós cremos e temos a esperança como cristãos que, uma vez mais, nós o faremos junto dele. Por isso, ao nós celebrarmos que você está recebendo aí nas suas mãos o cálice e o pão, eu gostaria de lembrar que isso aqui não é sobre você apenas. Isso é sobre o sacrifício que ele fez. E o sacrifício que ele fez é para que eu e você vivêssemos uma vida de comunhão com ele e comunhão uns com os outros. Infelizmente ainda vivemos esse tempo de afastamento. Estamos aqui em bem poucas pessoas comparado a como estávamos antes. Mas glória a Deus, porque podemos estar em muitos ainda conectados. Então você que está na sua casa, feche os teus olhos. Você que está aqui, assim que você vai recebendo também. Pai, queremos consagrar a Ti esses dois elementos, que é o suco da uva e é um pão qualquer, Pai, que não se transforma no Teu corpo, Pai, mas nos lembra, é uma memória do Teu sacrifício, um fragmento, Senhor, daquilo que o Senhor passou. O Seu corpo foi torturado, foi dilacerado, furaram o Seu lado, pregaram seus pés, as suas mãos. Seu sangue foi vertido até a última gota lá naquela cruz. Tudo isso, conforme a Tua palavra diz, que o Senhor tanto amou, que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Pai. Ao celebrarmos essa ceia em memória de Ti, nós dizemos que nós cremos em Ti. Somos partes dessa vida eterna, somos parte do Teu corpo. Celebramos uns com os outros, Pai. Não nos deixe esquecer do porquê que nós fazemos isso, Senhor. Não nos deixe esquecer, Pai, da grandeza desse momento em especial, nesse domingo da ressurreição. Nós consagramos a Ti, em memória de Ti, assim o fazemos, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. O Senhor. Faça uma oração, tenha o teu momento com Deus agora. Diga palavras de gratidão. Se coloque diante dele, diga obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, obrigado por me resgatar, obrigado por me chamar,
Obrigado por trazer a minha família diante dos teus pés. Obrigado, Pai. Não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Toma o seu lugar um instante, meu amado. Quero concluir essa palavra te dando uma resposta. O que é que a ressurreição muda para mim? Hoje provavelmente é o dia mais sagrado dos cristãos. Eu gostaria que você entendesse que nenhuma religião do mundo inteiro, na história do mundo inteiro, proclama que o seu Deus veio em carne e ressuscitou. Que o seu Deus se igualou aos seus adoradores, morreu por eles, ressuscitou. Jesus virá mais uma vez para julgar o mundo inteiro. E agora aquele que veio para julgar foi julgado pelos injustos. Ele não foi julgado por um juiz justo, ele foi julgado por pessoas injustas. O que que isso muda para mim? O que é que a ressurreição muda para mim? 20 e poucos anos depois que isso aconteceu, Paulo pregou uma cidade grega chamada Corinto, e ficou 2 anos lá ensinando tudo o que ele sabia. E ele saiu de lá, e algumas vozes entraram naquela igreja, e eles começaram a questionar: será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele ressuscitou mesmo? Será? E eles nos escrevem em 1 Coríntios capítulo 15 a respeito disso. Ouça, verso 12 em diante, diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, ou melhor, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão nos seus pecados. Meu amado, uma questão incomodava os coríntios: será que Jesus ressuscitou? Hoje é domingo da ressurreição. Eu quero responder rapidamente, em 10 minutos para você. O que é que isso muda para mim? Nós postamos, Ele vive, Ele ressuscitou, mas o que é que isso muda para mim? A nossa crença se baseia na ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil. De todos os homens, Paulo vai dizer, nós somos os mais miseráveis, porque gastamos uma vida inteira em uma fé inexistente. Se Jesus não ressuscitou, nada mais importa. Em primeiro lugar, a nossa crença repousa na ressurreição. Em segundo, a nossa fé descansa na ressurreição. Agora, o cristianismo é muito mais do que a crença em uma boa pessoa que veio aqui 2000 anos atrás, uma boa pessoa com bons conselhos, um sábio, um filósofo. É muito mais do que isso. Nós dizemos que Deus se fez carne como nós, passou por todo esse relato que eu gastei um bom tempo te explicando. Deus fez isso. Condenado injustamente, morre ao se dar. Ninguém tirou, Ele se deu. E ao terceiro dia, Ele ressurge. É nisso que nós cremos. Ressurge para quê? O que é que muda para mim? Paulo vai responder nesse mesmo capítulo aos Coríntios. Ele diz assim, ó: antes de tudo eu entreguei a vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Preste atenção nessa próxima parte. Ele está escrevendo a pessoas conhecidas, vivas. E apareceu a Cefas, que era Pedro, depois aos 12,
Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. O que é que Paulo está dizendo? Ei, vocês estão duvidando? Eles estão perguntando, será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que Jesus ressuscitou mesmo? E o que Paulo está dizendo? Vocês estão duvidando? Deixa eu falar para vocês o que aconteceu. E ele cita esse relato, olha, se vocês tiverem dúvida, em outras palavras, tem mais de 500 pessoas, mais ou menos, boa parte delas ainda estão vivas, pergunta para elas. Por que é que Jesus fala assim quando aparece nos discípulos? Ei, tem pão aí? Me dá aqui que eu quero comer. Eu quero provar para vocês que eu ressuscitei fisicamente. Durante 40 dias, como nós conhecemos na quaresma, Jesus aparece várias vezes e dá muitas evidências físicas de que ele ressuscitou, querido. Agora, você poderia dizer, isso foram alguns discípulos que fizeram um complô para criar uma religião. Uma mentira só dura se você estiver ganhando algo em troca. O que é que eles ganharam? Se não tortura, perca de bens e perca de parentes para sustentar essa mentira. Ninguém sustenta uma mentira se não estiver ganhando nada em troca. O que é que essas 11 pessoas, todas elas com exceção de João, morreram torturadas, tinham a ganhar para sustentar essa mentira? Não contente com isso, peguei um depoimento de Charles Colson, foi uma das pessoas envolvidas no escândalo de Watergate nos Estados Unidos, o primeiro escândalo de corrupção que levou à renúncia, primeira renúncia do presidente dos Estados Unidos, do Nixon. E ele participou daquilo, depois ele se converteu, e olha o que ele disse. Eu sei que a ressurreição é um fato, e o Watergate provou isso para mim como? 12 homens testemunharam que viram Jesus ressuscitado dos mortos, então eles proclamaram essa verdade por 40 anos, nunca a negando. Todos foram espancados, torturados, apedrejados e colocados na prisão. Eles não teriam suportado isso se não fosse verdade. O escândalo de Watergate envolveu 12 dos homens mais poderosos do mundo, e eles não conseguiram manter uma mentira por 3 semanas. Você está me dizendo que 12 apóstolos poderiam manter uma mentira por 40 anos? Impossível. 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Alguns poderiam dizer isso é uma alucinação. Peguei um depoimento de um psicólogo, escrito em detalhes num livro chamado Em Defesa de Cristo. Ali meu amigo Marcos está lá contigo, uma parte desse livro. Ele vai falar assim que alucinações são um evento individual. Se 500 pessoas tivessem a mesma alucinação, isso seria um milagre maior do que a ressurreição. Testemunhas vivas. Hoje nós não temos essa graça. Para concluir, o que a ressurreição significa para nós? Quero deixar essas palavras do Timothy Keller. Se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. Se ele não ressuscitou dos mortos, então, por que se preocupar com qualquer coisa que ele disse? A questão em que tudo depende não é se você gosta ou não dos seus ensinamentos, mas se Jesus ressuscitou dos mortos ou não. Se Jesus ressuscitou, o que ele disse é verdade. O que ele disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Jesus ressuscitou dos mortos, tudo o que ele disse é verdade. Ele diz que ele vai voltar. Ele diz que quando ele voltar, ele vai separar as pessoas como bodes e ovelhas. Ele diz que ele vai separar como joio do trigo. Enquanto isso, deixa viver junto, deixa conviver junto. E ele não vai mais voltar como um cordeiro que se entregou calado mansamente. A Bíblia diz que ele vai voltar como um leão que ruge, com um cetro nas suas mãos, para julgar o mundo pela sua palavra. Não mais para nos julgar, porque quem nos julga é a palavra. Quando ele voltar, meu amado, eu e você nos encontraremos com ele nos ares. Esse mundo vai ser refeito. Aqueles que pereceram não vão morrer, vão viver eternamente em tormento. Isso é um assunto para um outro dia.
E nós, os vivos, segundo Paulo, se lá estivermos, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, se lá estivermos, nos encontraremos com Ele. E cearemos mais uma vez nas bodas do Cordeiro. Você pode ficar de pé. Que a ressurreição muda para mim, para terminar. Nosso pecado é perdoado se ela é verdadeira. O nosso presente é certo se ela é verdadeira. E o nosso futuro ele é seguro. Paulo encerra esse argumento, capítulo 15 de Coríntios. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou morreremos, né? Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. As pessoas sempre reservam tempo para aquilo que elas acham mais importante. Quanto tempo você tem reservado para o Senhor? Vamos orar? Pai, se eu não reservo tempo para Ti, isso me diz algo, Senhor. A mensagem mais emocionante da Páscoa é que nós estamos aqui hoje para testemunhar de um Cristo vivo, de um Jesus vivo, cantar aleluias a Ti, Senhor. O Teu sacrifício por nós diz que não apenas Tu estás vivo, mas agora nós sentimos a Tua presença. Não apenas Tu estás vivo, mas nós falamos contigo. Não apenas Tu estás vivo, mas nós vemos o Senhor trabalhando. A ressurreição é verdadeira e isso muda o meu passado. A ressurreição é verdadeira e isso muda o meu presente. A ressurreição é verdadeira e isso garante o meu futuro, Pai. Obrigado, Pai. Que essa igreja, Pai, que se reúne agora não apenas aqui fisicamente, mas também conectada na internet, ela entenda isso, ela vibre com isso, ela proclame isso não só no domingo da ressurreição, Pai, mas durante todos os domingos daqui por diante, Pai. Queremos proclamar a Tua vitória. Cantamos. O sangue na cruz nos garante a vitória. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se com Ele morremos, com Ele também ressuscitamos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Exaltamos, Pai. Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos, 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 aleluia. Vamos lá. Senhor, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Diga mais uma vez, cantamos, cantamos.